Louvado seja Deus, feliz por você. Se você nos visita e está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo a essa casa. Que essa casa possa se tornar um lar para você, em nome de Jesus. Que Deus possa falar ao seu espírito, ao seu coração, e Deus possa ministrar você de maneira profunda. Estamos felizes, muita coisa acontecendo. Na verdade, tem sido um tempo bastante intenso. Saímos daqui, acho que mais de 1h da manhã. Tivemos o primeiro culto de jovens ontem. Tínhamos aqui 90 jovens e adolescentes aí. Uma palavra, compartilhamos uma visão. Deus fez muita coisa ontem aqui. Foi um tempo muito bom, oramos por eles. Impusemos as mãos, declaramos a vontade de Deus. Foi um tempo muito precioso. E depois, como nós somos carnais, né, queridos? Comemos cachorro-quente, brincamos de pimbolim, essas coisas todas. Mas foi um tempo muito precioso, um tempo muito bom. E Deus tem enchido o nosso coração de esperança em relação a tudo que está acontecendo. E nós temos compreendido, queridos, que na verdade toda a obra de Deus, ela conta com os recursos de Deus. Ela não conta com os recursos do homem tão somente. Ela conta com os recursos de Deus. Recursos em todas as áreas, queridos, não somente financeiro, mas recursos humanos. Pessoas estão sendo levantadas nos nossos dias, e isso é o mais precioso que eu vejo dentro da igreja. Sabe, às vezes nós ficamos tão atentos para as necessidades físicas e estruturais de uma instituição, mas a coisa mais preciosa que eu tenho assistido nesses dias na comunidade é ver Deus levantando pessoas para servir. Pessoas que estão se engajando, se comprometendo com uma visão de reino, não com uma visão de uma instituição. Muito embora somos uma instituição, respondemos como instituição, mas o que nós mais falamos com vocês é a respeito do reino de Deus. E eu fico tão feliz, queridos, tão feliz, porque eu vejo que nos foge das mãos aquilo que Deus está fazendo. A melhor coisa que existe para você e para mim é quando você não consegue mais reter nas mãos a obra de Deus. Todas as vezes que você retém nas mãos aquilo que você entende ser obra de Deus, ainda não é obra de Deus. A obra de Deus sempre será muito maior do que aquilo que você é, do que aquilo que você pensa e do que aquilo que você pode. Então, quando eu vejo as coisas acontecendo nessa proporção, eu fico assim, muito grato a Deus e louvado seja Ele por isso. Bom, eu quero tratar um assunto com vocês hoje, um assunto, assim, eu acredito, né, que se você não passou, ou está passando, certamente passará por momentos assim na vida. E eu acredito que é um dos assuntos que nós mais temos nos deparado com a realidade dele na vida dos outros, quando não na nossa própria vida, nos dias atuais. O assunto é esgotamento. O título da mensagem nessa manhã, eu quero falar com você sobre esgotamento. É quando as suas forças, os seus desejos, sonhos, projetos, tudo que você anseia, chega num limite e se não for por uma ação divina, você não consegue romper. Esgotamento, queridos, não é algo que você simplesmente vive por desejar. O esgotamento, ele te alcança por conta das circunstâncias. É quando você se entrega a algo por causa da realidade em que você está vivendo, enfrentando, assistindo, envolvido. Uma série de fatores pode te colocar em uma linha de esgotamento, mas o esgotamento é algo que, se nós fôssemos escolher, a maioria de nós diríamos não para ele, mas não é assim. Quando você menos espera, se vê esgotado, esgotada. Quando você menos espera, se vê numa cama. Quando você menos espera, não tem vontade de levantar para trabalhar, não tem vontade de se relacionar com pessoas. O isolamento começa a fazer parte das suas emoções por causa do esgotamento. Então eu quero tratar dessa realidade com você. 1 Reis capítulo 18, verso 21. Se você é dado as anotações, 1 Reis 18, 21. Nós vamos falar sobre o esgotamento da vida de um homem que foi muito usado por Deus. Ser usado por Deus, queridos, não é sinônimo de vitória o tempo todo. Ser usado por Deus, ser escolhido por Deus, ser separado por Deus, separada por Deus, não significa e não dá a você um título de isenção dos problemas da vida. Aliás, Jesus, ele foi claro quando ele diz: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Então, na verdade, nenhum de nós estamos isentos. Eu falava com os jovens ontem,
E é interessante, eu ouvi uma frase esses dias a respeito da fé, o significado da fé na nossa vida. E a pessoa dizia o seguinte: olha, a fé na verdade, ela não facilita as coisas para você, mas ela torna as coisas possíveis. Entende? Isso é a fé. Ela não facilita para você, mas ela torna aquilo que é impossível se tornar possível, porque nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero falar com você sobre Elias nessa manhã. O que aconteceu com esse homem? O porquê, de fato, em um dado momento da vida dele, ele entra num momento que talvez ele nunca tivesse desenhado, esperado, projetado, mas acontece. No verso 21 do capítulo 18, se você está aí, diz assim, ó, de 1 Reis, né? Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Lá no verso 39 desse mesmo capítulo, se você adiantar, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus. Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor é um Deus de misericórdias. E eu creio, Senhor, cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe à tua casa nesta manhã, é porque essa palavra é uma palavra de encontro. Que seja uma manhã, Senhor, não só de encontro, mas de confronto também. Uma manhã onde nós possamos confrontar o nosso ego, confrontar as nossas emoções, confrontar o inferno. Acima de tudo, seja uma manhã, Senhor, onde os teus filhos, a começar pela minha própria vida, nós sejamos completamente tocados e alcançados pelo Senhor. Alcança as nossas vidas, emoções, sonhos, destino. Alcança, Senhor. A nossa posição nessa manhã seja uma posição de entrega e de compreensão profunda da tua palavra, no nome de Jesus a quem oramos. Amém e amém. Elias, queridos, um grande profeta. Elias tem um ministério relevante na palavra de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver todos os profetas que são listados, citados no Antigo Testamento, os livros, né, a maneira como eles conduziram o ministério, a maneira como eles se relacionaram com Deus, as suas escritas, os seus momentos. E Elias, na verdade, ele não só era um profeta, ele tinha uma escola de profetas. Elias foi um homem levantado por Deus com uma envergadura de ministério muito grande, muito relevante. Ele não só era um profeta, mas o seu ministério representava algo muito grande para os profetas antes e depois dele. Quando você olha para a palavra, ele se torna um representante de profetas. Ele era uma pessoa, de fato, que Deus tinha algo em relação ao ministério, ao seu chamado muito profundo. Quando Jesus, ele no Monte da Transfiguração, ele se transfigura, diz que Pedro estava ali com ele, e ele então recebe duas pessoas no monte. Quem Jesus recebe lá? Ele recebe Moisés, que representava a lei, e ele recebe Elias, que representava os profetas. Elias, na verdade, não era só um profeta, mas um representante dos profetas, um homem a quem Deus levantou em um tempo muito difícil, muito difícil. A realidade da vida de Elias, queridos, no momento em que Elias é levantado por Deus, era uma realidade diferente daquilo que eu e você estamos vivendo. Quando você estuda um pouquinho a respeito da vida desse homem, desse profeta, as lutas que ele viveu, as coisas que ele teve que encarar, as decisões que ele teve que tomar, ele toma tudo isso debaixo de uma realidade muito complexa. Já haviam 19 reis sido levantados que não temiam ao Senhor no seu período. Depois de Salomão, queridos, a Bíblia nos ensina e nos mostra que, na verdade, o reino de Israel é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Elias é levantado em um tempo difícil no reino do norte, onde 8 dinastias já haviam passado. E nessas 8 dinastias, 19 reis são levantados. De todos esses reis, nenhum dos reis tinham temor ao Senhor. Isso nos dá a ideia que ele é levantado em um tempo muito difícil, onde a degradação do homem ia de mal a pior, onde a distância entre o homem e Deus estava cada dia mais acentuada. Não havia mais temor no coração do povo. Não fosse assim, não haveria outra possibilidade de ser um resultado diferente. Não fosse assim, ele é levantado em um tempo onde um rei chamado Acabe está no trono.
Se você ler a respeito da vida de Acabe, a Bíblia fala sobre a vida desse rei como um dos piores reis que Israel já teve. Pior, queridos. Acabe, na verdade, é um tempo onde o povo de Israel está enfrentando muitas lutas contrárias de oposição espiritual em relação à vontade de Deus. Por quê? Não bastasse Acabe ser um rei perverso, mau, distante da vontade de Deus, ele se casa com uma mulher considerada, a Bíblia chega a citar, a pior mulher da terra naquele período. Uma mulher chamada Jezabel. Uma rainha feiticeira, magia, feitiçaria, ocultismo. Uma mulher que trabalhava somente para as trevas, não tinha temor nenhum a Deus, e ela manipulava o rei em tudo que queria. Então Jezabel se torna um grande problema para aquilo que Deus haveria de implantar na terra. Deus levanta Elias num período assim, um período difícil, queridos. Hoje nós falamos, da nossa presidência, falamos dos nossos governantes, mas é tudo tão subjetivo para nós, é tudo tão distante. Você fala, fica aqui, se você não mexer com eles, eles não mexem com você. Você segue a sua vida, não está nem aí para a política. Elias não está vivendo um tempo como o nosso, queridos. Elias está vivendo um tempo onde se posicionar custava a própria cabeça, custava um preço alto. Ele tinha tudo para se tornar um mártir da sua época por conta da posição que tinha em Deus. Vivemos num país, querido, onde nós não somos perseguidos por causa do Evangelho, a não ser por conta de amigos ou por conta de um ou outro que não gosta da religião que você professa. Mas não vivemos debaixo de uma dinastia de reis corruptos, de pessoas que têm o governo nas mãos, debaixo de uma posição onde você não tem expressão do Deus a quem você serve. Nós somos um país laico, somos livres, queridos, somos livres. Nós falamos sobre tudo, sobre todos, falamos de quem queremos, nós temos total liberdade, democracia. Elias não está vivendo nesse tempo. Elias está vivendo um tempo difícil. E o que acontece, queridos, não só esse tempo difícil de Elias, mas Elias ele tem a compreensão espiritual do que ele está enfrentando. Por causa de Jezabel, dos seus feitiços, magias e das suas manipulações, Jezabel ela começa ao longo do reinado de Acabe, seu marido, a instituir adoração a deuses estranhos de maneira profunda. Então um rei e uma rainha não tementes a Deus agora leva toda uma nação a passar a adorar deuses estranhos. E um Deus que estava sendo adorado nesse período, na época de Elias, era um Deus chamado Baal, era reconhecido como Baal. Na verdade, toda a adoração acontecia em um monte. A rainha havia escolhido um monte chamado Monte Carmelo. É o mesmo monte que Elias desafia os profetas de Jezabel, os profetas de Baal. Não só os profetas de Baal, mas Elias, ele desafia outros profetas de deuses estranhos. Quando no desafio ele entende que Deus estava levantando ele para ser um divisor de águas na sua nação, no seu período, no seu momento, e é aqui que eu quero que você feche comigo, que você possa entender o que Deus está comunicando a você. Existem momentos que nós vivemos, queridos, nós fomos colocados por Deus nos momentos em que estamos vivendo, para que ainda que enfrentamos lutas, nós possamos ser a voz de Deus em um momento onde as pessoas não creem mais, em um momento onde as pessoas não mais têm esperança, em um momento onde as pessoas estão sendo conduzidas de mal a pior, em idolatrias, perdas, danos, mentiras, roubos, prostituição, drogas, destituição das famílias. Deus levanta pessoas como Elias, como a mim, como a você, para num tempo difícil nós termos uma posição e declararmos que existe um Deus e que os deuses da terra terão que se prostrar diante dele. Quantos estão comigo? Você está entendendo, queridos? Nós às vezes enfrentamos muitas questões difíceis na vida, e o título da mensagem é esse, a respeito do esgotamento. Eu vou chegar no esgotamento de Elias, eu ainda estou falando do auge do seu ministério. Elias está nadando de braçada, queridos. Deus está usando ele com poder, autoridade, com graça. A palavra de Elias tinha um peso enorme. Tudo quanto Deus havia de fazer e fazia naqueles dias, Deus se revelava ao profeta Elias, se reportava a ele, para que ele pudesse instituir a vontade de Deus soberana sobre os homens.
Então Elias, ele entende todo o cenário, e colocado nesse cenário ele vai entender quem é Baal. Baal, na verdade, era reconhecido, se você fizer um estudo a respeito de Baal, no período de Elias, ele era reconhecido como Deus da fertilidade. Ele era conhecido como Deus dos tempos, o Deus da chuva, o Deus dos tempos. Baal era reconhecido como um Deus que podia intervir na natureza. Ele tinha poder e autoridade para intervir na natureza. E essa era a crença que estava sobre todos os profetas, sobre Jezabel, sobre Acabe e sobre aqueles que não entendiam ainda a visão de um Deus todo-poderoso, o Deus vivo de Israel. Então Elias, ele se posiciona: Baal está aí denominando-se ou dizendo-se ser o Deus da natureza, que faz o que quer, ele é o Deus da chuva? Então eu vou declarar algo para vocês. E no capítulo 17 Elias se levanta. E Elias diz: olha, Acabe, eu vou apontar o dedo na sua cara e vou dizer para você o seguinte: você não teme ao Senhor, mas eu sou levantado nesses dias com autoridade e poder, enviado em nome do Senhor Deus Jeová. Eu quero dizer algo para você: vamos ver se Baal é Deus mesmo. Por 3 anos e meio não choverá mais sobre a terra. Na verdade, o que Elias está confrontando, queridos, é um poder espiritual que está por trás daquilo que nós não percebemos às vezes quando lemos. Era levantado uma característica a respeito de um Deus com D minúsculo sendo adorado, que ele intervia da maneira que queria sobre a natureza. Então, agora o profeta de Deus está dizendo: vamos ver se Baal é Deus mesmo. Por 3 anos e meio, o Deus da chuva, que vocês creem ser o Deus Todo-Poderoso, esse Deus da chuva, ele não vai poder derramar uma gota sequer de água na terra, porque assim diz a palavra do Senhor. Há um grande conflito, queridos, há um grande conflito. Ele aponta o dedo na cara de um sistema, e ele diz que aquele sistema haveria de se dobrar diante de um Deus que é acima de tudo e acima de todos. Passados-se 3 anos e meio, querido, então Elias volta sem uma gota de chuva qualquer. Elias então manda reunir todo o povo, chama Acabe, o rei, e diz: olha, reúna todo o povo, Acabe, manda reunir todo mundo. Não só isso, manda reunir também todos os profetas de Baal. E não só os profetas de Baal, manda reunir também todos os profetas do Deus Acera. Todos. Eram 850 profetas, queridos. E todo o povo. E ele diz: olha, e eu preciso me encontrar com todos eles para oferecer ao Deus que é Deus no cume, no topo do Monte Carmelo. Por que do Monte Carmelo, queridos? Eu queria que você prestasse atenção nas coisas que Deus está falando e fazendo nesses dias. Existem coisas históricas a respeito dos momentos em que Deus está operando, que elas fazem muito sentido para mim e para você, se nós a compreendermos, biblicamente dizendo. Na verdade, tudo o que Elias está dizendo: olha, eu não temo os deuses estranhos dessa terra, e eu confio no Deus a quem eu sirvo, de tal forma que tudo quanto Deus tem preparado se cumprirá cabalmente cada vírgula. E eu não temo Baal, os deuses de Acera, eu não temo. E a prova disso é que eu vou me reunir em desvantagem aos olhos humanos. Eu vou lá no monte em que vocês escolheram para ser o monte da adoração a Baal, e é lá que eu vou lutar. Elias está querendo dar um recado para Acabe e toda a nação, principalmente para os principados e potestades: é no campo do inimigo que nós lutamos. Eu não tenho medo de entrar no campo do inimigo. Nós vamos lá no Monte Carmelo, e é lá que nós vamos oferecer ao verdadeiro Deus. Então nós lemos há pouco, se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E a Bíblia diz que o povo não abriu a boca. Sabe por que o povo não abriu a boca, querido? Sabe por que em momentos da sua vida e da minha vida nós travamos e não falamos nada? Porque nós não temos fé o suficiente para nos posicionarmos naquilo que cremos. Existem coisas e palavras que Deus liberou sobre a sua vida, mas quando você é questionado a respeito de uma circunstância, ou quando você se depara com alguma coisa à sua frente, você trava. E todas as vezes que você trava é porque você não tem certeza daquilo que Deus te deu. É como quando Deus diz para você: coloca as mãos nesse enfermo e ora. Declare o milagre, a libertação sobre a vida desse endemoniado, e você trava, você não põe as mãos. E você não profetiza aquilo que tem que ser profetizado. É quando você olha para os seus filhos, eles estão se perdendo, você não tem condições de declarar: olha, existe um Deus dentro desta casa. Um Deus que salva, liberta e cura. E não é o pastor da minha igreja. E não são os líderes da casa de Deus. Eu estou dizendo na autoridade do Deus vivo de Israel, em nome de Jesus,
Queridos, nós precisamos entender. Todas as vezes que nós não declaramos a palavra de Deus é porque nós não cremos nela. Então nós passamos a viver da fé do outro. É quando nós entendemos que se o outro orar, se o outro impuser as mãos, se o outro... Não, queridos. Elias está dando um recado. Independente de onde seja o confronto, eu estou estabelecido numa palavra que foi liberada. Eu estou estabelecido naquilo que me foi confiado nas mãos. Eu fui levantado como profeta nos nossos dias para declarar uma palavra que não é minha, mas uma palavra que vem do céu. Você está entendendo isso? Quais são as suas lutas? O que você está passando nesses dias? Quais são os seus confrontos? Declare a palavra do céu, queridos. O inferno sempre vai tentar paralisar você, mas o céu sempre vai liberar a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de graça que salva, liberta e cura. E Ele derrama sobre você tudo quanto é necessário para que você tenha uma vida abundante. Temos alguns que creem. Quantos podem dizer amém? Deus está fazendo, queridos, e está levantando Elias, e Elias está dizendo: olha, eu vou começar em desvantagem aos olhos humanos para que vocês entendam. E outra coisa eu vou dizer para vocês: vocês estão dizendo então que Baal é o Deus da natureza, é o Deus que intervém sobre as estações, sobre a natureza, sobre essas coisas. Ele pode trazer coisas dos céus. Então eu quero fazer um desafio. O desafio que eu quero lançar é o seguinte: se ele tem poder para isso, nós vamos montar o holocausto, o sacrifício. Vamos preparar tudo, que desça fogo do céu. Se Baal é Deus, se ele tem autoridade para mandar chuva, se ele tem autoridade para mandar fogo, ele vai ter que provar isso diante dos olhos de todos. Então a segunda desvantagem aos olhos humanos para Elias, queridos, Elias está enfrentando aos olhos humanos daquele povo que cria em Baal, está enfrentando o Deus que tinha autoridade para descer fogo do céu e chuva do céu. Mas Elias não está preocupado com isso, porque ele tinha plena convicção que toda a autoridade estava nas mãos do Deus que havia levantado ele para aquele tempo, para aquele momento. Elias se posiciona diante dessa circunstância, e Elias, mesmo em desvantagem, querido, ele propõe que Deus possa ser reconhecido como Deus caso Deus consumisse o holocausto. Uma coisa que eu quero que você entenda, queridos: quando nós somos desafiados, ou quando nós passamos por circunstâncias muito agudas da vida, quando nós passamos ou enfrentamos coisas que fogem do nosso alcance, isso sempre vai causar em você e em mim um estresse, mesmo você sendo um homem e uma mulher de Deus. Mesmo sendo um homem e uma mulher de Deus. Não importa o quanto você ora, não importa o quanto de santificação você tem, não importa o quanto você renuncia ao mundo, não importa o quanto você dá as costas para os sistemas, não importa, queridos, todos nós estamos sujeitos, mesmo estando no centro da vontade de Deus, a vivermos estresse profundos nas nossas emoções. Sabe por quê? Me ajuda, pastor, te ajudo. Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Nós somos um ser trino, queridos. E as 3 esferas da nossa vida, elas precisam ser compreendidas. Aquilo que eu vivo no espírito não vai trazer na minha alma as mesmas impressões. Aquilo que eu vivo na minha alma não vai trazer no meu corpo as mesmas impressões. Então nós somos um ser trino. E na verdade conciliar todas essas coisas dentro da alma, do espírito, do corpo físico é muito difícil. Porque existem coisas que o teu espírito ele está muito fortalecido em Deus, mas a tua alma fica abatida. Existem coisas que a tua alma já ganhou a consciência, mas o teu corpo físico não responde, por causa das consequências daquilo que você está enfrentando ou vivendo. E existem coisas que você e eu passamos, que na verdade está no nosso subconsciente. Nós nem compreendemos totalmente o que estamos vivendo, não sabemos, porque às vezes levantamos sem vontade de dar bom dia para o outro. Você já levantou assim? Dias onde você não queria dar bom dia nem para si mesmo no espelho, onde você olhou no espelho e aí você passa o batom de uma cor, passa de outra, daqui a pouco está passando carvão na boca e nada está bom. Já levantou assim? Quando você coloca uma roupa, coloca outra, coloca 5, coloca 10, daqui a pouco a cama está cheia de roupa e nada te agradou? São momentos de crise nas nossas vidas. Então eu quero começar a trazer você para essa questão quando nós estamos em momentos de esgotamento. Nós estamos no capítulo 18, queridos, mas depois do capítulo 18, Elias, o grande profeta, o homem cheio de Deus,
o homem que apontou o dedo na cara do rei, o homem que mandou descer fogo dos céus, o homem que declarou que não haveria de chover e não choveu, o homem cheio do Espírito Santo, ele vive um novo capítulo na sua vida. Então, depois do capítulo 18, nós temos o capítulo 19. E no capítulo 19, o que nós vemos, o próximo nível da vida desse profeta chama-se depressão. Não dá para acreditar, queridos. Parece brincadeira. Um homem que está vivendo o auge do seu ministério, onde todos os profetas de Baal foram mortos, foram envergonhados, humilhados, porque no desafio, você conhece a história, se não conhece, vou te posicionar rapidamente. Então os profetas de Baal, eles fazem de tudo, e Elias zomba deles, e Elias fala, olha, faz o que vocês quiserem, se corta, pula de um prédio de bungee jumping, salta de paraquedas, faz o que vocês quiserem. Vai chegar a minha vez de orar. E eles então se retalharam todo, derramaram sangue, o próprio sangue no chão, e Baal então não pôde respondê-los. Então Elias falou, olha, joga bastante água aí, vai jogando água aí, molha aí o sacrifício, porque eu vou orar para descer fogo. Esse homem, queridos, que vencem todos esses homens, e todos os profetas foram mortos por causa disso. Esse homem agora vive um capítulo de tristeza e de dificuldades, por conta de um momento em que está vivendo. Qual que é o momento, pastor? Jezabel, a mulher do rei Acabe, ela manda um recado para Elias. Ela diz o seguinte, olha, diz para o profeta Elias que o que ele fez com os meus profetas e com os profetas de Baal, se até amanhã no final da tarde não acontecer a mesma coisa com ele, ele não estiver morto, eu deixo de governar. Nós vamos caçar a cabeça dele. A Bíblia diz que o impacto dessa frase traz uma transformação interna na vida desse profeta. Ele é tão impactado pelo poder dessa palavra, um homem que acreditava em tudo quanto Deus determinava e falava, queridos, agora ele é impactado por uma palavra humana. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar dizendo para você o seguinte, eu tenho dito isso há tempos nessa casa, queridos, você precisa ter cuidado com aquilo que você agasalha no seu coração. A última palavra a seu respeito sempre deve ser a palavra do Senhor. Você não deve mais se permitir que homens, mulheres, nada, queridos, nada, sistema, medicina, nada dê a última palavra sobre você. Às vezes são palavras contrárias, às vezes são palavras positivas, não se iluda com as positivas também. Às vezes você recebe palavras de sucesso, eu quero dizer para você, para que serve o sucesso se Deus não estiver nele com você? De que adianta, queridos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus nos ensina isso, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, às vezes, quando nós falamos, olha, a última palavra tem que ser a do Senhor, mas todas as palavras que são benéficas a você, você recebe elas. Você sabia que, às vezes, uma palavra benéfica que você recebe, em abraçá-la, em lutar por isso, depois ela tira você do centro da vontade de Deus? Porque a Bíblia nos ensina, olha, se você enriquecer, não coloque o seu coração nas riquezas. Por quê? Porque a raiz de todos os males está em um coração estar no dinheiro. O problema não é o dinheiro, queridos, mas é o seu coração e o meu coração nele. O que Deus está falando, queridos? O que Deus está fazendo? Deus está nos deixando um entendimento que às vezes quando nós recebemos uma palavra humana, a gente precisa saber o que nós vamos fazer com a palavra que recebemos. E Elias agasalha essa palavra no coração. E a Bíblia diz que ele foge para o deserto, queridos. E fugindo para o deserto, ele se esconde. 1 Reis capítulo 19, verso 3, diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando. Um dia chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, e olha o que ele fez depois de ter comido e bebido, queridos. Deitou-se de novo. A depressão faz isso conosco. A gente come, bebe e deita de novo.
A gente levanta, se fortalece um pouquinho, deita de novo. Nós nos alimentamos, deitamos de novo. É por isso que existem pessoas que eles vêm, se alimentam nos cultos, voltam para casa e se prostram. Vêm, se alimentam na célula, voltam para casa e se prostram. Vêm, se alimentam nas orações, voltam para casa e se prostram. Porque a depressão faz isso conosco. Só que o anjo insistiu com ele, o anjo do Senhor voltou e tocou nele novamente e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Se você continuar lendo depois dele ter comido, eu não sei que pão que é esse. Eu acho que eu precisava comer um pão desse para ver se eu perco pelo menos 4, 5 quilos. Porque ele ficou 40 dias sem comer depois desse momento. E a Bíblia diz que ele caminhou por 40 dias. 40 dias andando, queridos, sem comer nada. Porque o que Deus havia alimentado ele, havia sustentado ele durante todo esse período. E eu quero entrar com você em relação a algumas questões, para a gente finalizar. Tem sido cada vez mais fácil e mais claro para nós percebermos na vida de muitos de nós, dizendo-se cristãos, a depressão nos alcançar. A tristeza, o abatimento, os vales, as cavernas, desmotivação, desejo de deixar tudo, de abandonar tudo, tem sido cada vez mais comum. Eu me lembro de um período nas nossas vidas, queridos, enquanto cristãos, que quando nós abraçávamos aquilo que Deus havia nos confiado nas mãos, a fé cristã, entendíamos o propósito de Deus, nós nos tornávamos pessoas imparáveis. Nos tornávamos pessoas que não caminhávamos pela nossa própria visão, mas caminhávamos por uma visão recebida daquele que é o autor consumador da nossa fé. Eu me lembro de um tempo onde nós não negociávamos a palavra por nada. Nós cometemos muitos erros enquanto cristãos ao redor das décadas, ao longo dos anos. Mas houve um tempo que a igreja era imparável. E hoje em dia, com tudo que nós vivemos, com tudo que nós absorvemos, com tudo que nós assistimos, boa parte dos cristãos, eles são paralisados pelas circunstâncias. São cristãos que quando recebem uma palavra ou uma circunstância contrária, às vezes uma notícia, às vezes algo que dá errado, eles se prostram e não querem levantar mais. Porque eles se esquecem, queridos, da palavra que Deus trouxe sobre eles. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã existe um anjo de Deus aqui para alimentar você, para que você possa caminhar dias e dias e dias e semanas e meses e anos sem se prostrar de novo. Pastor, eu não posso ficar triste, abatido? Pode. Pastor, eu não posso viver momentos de tristeza onde eu não quero levantar da cama? Pode. O que você não pode é viver prostrado. Sabe, queridos, existe uma frase antiga, um provérbio antigo, diz que um pássaro pode voar sobre a sua cabeça. Você não pode impedi-lo de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho nela. O problema do ser humano, chamado-se cristão nos nossos dias, é que nós não entendemos o papel de Deus e o papel do humano. O que eu vejo nesse profeta, queridos? Eu vejo esse profeta reconhecendo que apesar de ser um homem de títulos, apesar de ser um homem de vitórias, apesar de ser um homem da palavra, apesar de ser um homem de intimidade com Deus, apesar de ser um homem de manifestações sobrenaturais, ele reconheceu a sua humanidade, ele era humano. Ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu não estou bem, eu estou mal. Olha o que essa mulher disse a meu respeito, eu não estou bem. E sabe qual que é a parte boa disso tudo, queridos? Quando você reconhece que não está bem, Deus vai enviar corvos para te alimentar no deserto. Essa é a questão. Pessoas estão definhando nos nossos dias, porque na verdade elas não conseguem reconhecer diante de Deus que chegaram no seu limite. Você conversa com homens, por exemplo, os homens vão me entender bem isso, as mulheres muito mais. Você conversa com o marido: como é que você está? Não, está tudo bem. E o seu casamento? Vixe, tudo bem. Você conversa com a esposa está ao lado, queridos. Está do lado do cidadão. Aí você vira meio de ladinho assim, você pergunta para ela meio na diagonal, ela fala: ixi, pastor, só Jesus na causa. Sabe o que acontece conosco, queridos? Sempre está tudo bem para nós. Elias reconheceu que não estava. Se você está enfrentando um momento difícil da sua vida, um momento onde você não tem mais forças, um momento onde a coragem está se esvaindo do seu coração, reconheça isso. Busque socorro. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou morrendo. O Senhor sabe que eu estou morrendo, Senhor. O Senhor sabe o que eu estou passando. Eu não tenho mais vontade nem de viver, Senhor. Entra com a tua providência sobre a minha vida. Então eu olho para um profeta, queridos, que apesar de tudo que ele estava vivendo com Deus, mesmo no auge do seu ministério, ele reconhece que haviam dias difíceis para ele, que ele precisava de um socorro.
Eu não vou te expor, mas quantos precisam de um socorro de Deus nessa manhã? É a sua manhã. É o momento onde Deus quer entrar com providência naquilo que você não podia. E eu quero então desmistificar quando você está no esgotamento, quando você não aguenta mais, algumas coisas se tornam evidentes para você. E eu tive conversando com uma psicóloga essa semana. Sabia que pastores vão em psicólogos, queridos? Eu tive conversando com uma psicóloga essa semana, falando a respeito do esgotamento de algumas coisas e falando a respeito do momento em que nós vivemos enquanto pessoas, enquanto nação. E ela pontuou algumas coisas para mim e para a Giovana assim, muito claras, querido, muito claras. Ela falou, sabe qual que é o maior indício de que uma pessoa está chegando no esgotamento, Anderson? É quando a pessoa, na verdade, muda a maneira que ela é. É quando aquilo que não irritava ela, agora passa a ter um valor tremendo. É quando coisas que ela não percebia, que a irritavam tanto, agora qualquer gota é o suficiente para uma tempestade. É quando você já não consegue mais tratar o seu cônjuge como você tratava, com amor, com carinho, com doçura. É quando você já não consegue mais lidar com os seus pais. Sabia que jovens também estressam, queridos? Entram em caverna. Adolescentes hoje se cortam, querem tirar a própria vida, nem sabem o que é viver e já estão entendendo que viver não é bom. Algo está comunicando para os nossos adolescentes que a vida não é boa. E eu vou dizer para você, não são eles que estão comunicando. Ou é o inferno, ou são os adultos. O sistema, queridos, tem imposto sobre os nossos adolescentes e crianças de que o mundo não vale a pena ser vivido. Não vale a pena viver para o mundo, queridos, mas vale a pena viver no mundo. Porque nós fomos levantados, separados, com o nome escrito no livro da vida, para estarmos nesse mundo como ovelhas, mudas ao matadouro, mas para que nós sejamos sal e luz no meio das trevas, e para que nós possamos ser uma testemunha viva de um Deus que salva, liberta, cura, e que faz em todos os que creem a sua vontade. E os que não creem, faz também, porque Ele é Deus. Te dei um nó agora, né? Mas Ele faz. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos entender que o esgotamento, queridos, ele é um indício na sua vida quando você mudou a maneira de você ser. Você precisa compreender isso. Faz uma alta análise de como você tem tratado seus amigos, de como você tem tratado seus relacionamentos. Às vezes nós falamos assim, você se isolou por causa da dureza do seu coração, porque você não isso, não aquilo. Não, queridos, às vezes é esgotamento. Você está esgotado do sistema, de sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas frustrações, sempre as mesmas decepções, sempre o mesmismo, e aí você se isola. Isso é esgotamento emocional. Você não se dá mais o direito de passar por aquilo, porque você não quer mais viver o que viveu. Ontem eu falei com os jovens aqui, e eu não sei quantos de vocês, talvez, quem tem acesso à Netflix? Acho que é a maioria, né? Passou uma série agora recentemente na Netflix que fala a respeito do Chicago Bulls, né, o time de basquete, década de 80, 90, um time que explodiu, queridos, uma grande equipe, mas o relato, na verdade, ele trata do dia real da vida dessas pessoas que trabalhavam em equipe. E eu fiquei pensando, queridos, na igreja, olhando para tudo que aconteceu dentro daquele time e dentro daquela equipe. Na verdade, dentro da equipe você sempre vai ter frustrações, você vai ter momentos assim de muitas glórias. O Bulls, na verdade, ele chegou no ápice de muitas coisas, muitas conquistas, queridos, mas houve momentos assim de calor intenso nos relacionamentos, coisas difíceis de serem trabalhadas. Se você não assistiu, eu indico para que você assista como foi a história real desse time. Na verdade, até está intitulado lá como A Última Dança. O treinador do time, na verdade, ele a todo jogo que eles iam disputar, ele colocava o título como se fosse uma poesia, ele colocava um título para o nome do jogo. E A Última Dança é o último jogo deles. Mas sabe o que me chamou a atenção, queridos? E eu compartilhei com os jovens ontem. Michael Jordan, ele era um protagonista de tudo que estava acontecendo dentro do Bulls. Mas houve um momento que os conflitos fez com que ele pudesse deixar o centro da vontade de Deus para a vida dele, porque Deus deu um dom àquele homem que homens que caminhavam com ele não tinham. Na verdade, ele foi conhecido e reconhecido como pássaro no ar. Enquanto estava jogando, ninguém podia detê-lo jogando.
Mas houve um momento de conflitos tão internos com o time, com a direção do time, que ele decidiu deixar o basquete. E ele foi tentar beisebol. Então, eu desafio você a assistir, né? Estou dando aqui um spoilerzinho. Mas ele foi tentar beisebol. E ele jogou beisebol por um período de tempo. Mas sabe o que acontece conosco, queridos? Nós precisamos de uma transição de mente. Porque se nós não transicionarmos a nossa mente, nós jamais vamos estar no centro da vontade de Deus. Jordan, queridos, ele havia deixado o basquete, estava no beisebol, mas o basquete não havia deixado ele. Ele havia deixado o time com quem ele caminhara há anos, mas ele não conseguia esquecer aquele time. Ele havia mudado de lugar geograficamente dizendo, mas o coração e a vida dele ainda estava dentro daquele estádio. Então nós precisamos entender, você nunca vai experimentar o novo de Deus se você continuar ligado ao passado. Sabe o que isso fez com Jordan, queridos? Se você entender um pouco da história de maneira profunda, assistindo, preste atenção nos detalhes, fez com aquele homem que ele tivesse que retroceder à sua antiga vida. Por quê? Porque ele entendeu que a glória que foi produzida para ele diante de tudo que ele havia conquistado, ele não poderia deixar para trás, e ele então retoma o basquete. Deixa eu dizer para você, Elias está passando um momento assim, você passa um momento assim. Às vezes nós deixamos coisas, temos que voltar. Às vezes nós entendemos que foi precipitado, ou às vezes nós entendemos que a nossa vontade tem que prevalecer sobre a de Deus, e eu preciso voltar. A grande questão é o seguinte: Deus deseja que você volte à estaca zero? Essa é a grande questão. Se Ele deseja ou não, é com você e com Ele, não é comigo. Só quero dizer para você, Deus está escrevendo a tua história, e você precisa entender quais são os tempos e os momentos e discerni-los. Elias está discernindo os momentos mais difíceis da sua vida, queridos. Ele está entendendo e compreendendo que nem todos os dias são flores, e que o fato dele ser um homem levantado por Deus não ia dar a ele isenção dos danos. Quantas pessoas, queridos, perderam a cabeça por amor ao Evangelho, e quantas outras foram salvas de perderem a cabeça? Deus entra dentro de uma fornalha de fogo com 3 garotos, e diz que havia um quarto homem dentro da fornalha de fogo, 7 vezes mais aquecida, e não houve nem cheiro de fumaça no corpo daqueles meninos, muito menos na roupa. Deus entra dentro de uma cova com leões e fecha a boca dos leões, diante de um filho que ele amava chamado Daniel. Mas e os que foram decapitados? Hebreus nos fala isso sobre a vida dos heróis da fé, queridos. Hebreus fala, e o Murilo muito bem ministrou esses dias atrás, falando a respeito disso. Não me importa o que você está vivendo, não importa se a sua cabeça está numa forca ou se você está escapando de uma fornalha ardente. O que importa é o propósito, queridos. O momento em que você está vivendo, as tristezas que estão te alcançando, a quais frases você está dando ouvido, quais palavras têm impactado você. É Jezabel que te conduz? Não pode ser Jezabel, queridos, não pode. Então eu vou finalizar com você, dizendo para você que não pode ser ela, e vou falar o porquê. Jezabel havia baixado um decreto: se amanhã até o final da tarde Elias não estiver morto, o inferno é assim, ele sempre vai decretar a sua morte. Mas sabe o que o céu disse a seu respeito? O céu disse o seguinte: você está de brincadeira, Jezabel? Quem é você? Como assim Elias vai estar morto? Eu vou enviar corvos que irá alimentá-lo. E eu estou dizendo para você, Jezabel, amanhã ele seguirá vivo. Passou-se um dia, queridos, ele foi alimentado no deserto, começou a caminhar, caminhou por 40 dias, começou a cumprir o propósito de Deus. Passou meses, passou anos. Elias um dia está caminhando com o seu profeta ajudante chamado Eliseu, e ele diz: Eliseu, chegou o meu dia de subir, e se você estiver ao meu lado, você vai receber aquilo que pediu, que é a porção dobrada do que Deus tem me dado. E a Bíblia diz então que, se você pegar o texto mais para frente um pouco, você vai ver que a Bíblia diz que Elias é arrebatado numa carruagem de fogo em vida. Diga comigo, em vida. O inferno tinha dito para Elias que tirava a vida dele no dia seguinte. E Deus está dizendo para Elias: Elias, eu sou o autor da vida. Ninguém toca na sua vida se eu não permitir, filho. Ninguém vai entrar na sua história se eu não liberar. Ninguém vai mexer na sua casa se eu não der liberdade. Eu sou o dono de todas as coisas dos céus e na terra. Não é o inferno que vai determinar quantos dias você vive. E Elias, queridos, até os dias de hoje, ele não experimentou a morte. Juntamente com Enoque, um homem que não experimentou a morte, ele está em vida.
E isso me deixa algo claro, queridos. O inferno não é capaz de sustentar as promessas que faz para você. O inferno não é capaz de sustentar as promessas que faz a você. Tudo quanto o diabo disse a seu respeito, tudo quanto ele tem falado por meio de relacionamentos que você vive, todas as palavras malditas contra você, a palavra do Senhor nos ensina que toda arma forjada contra a sua vida não prosperará. Quantos creem nisso, queridos? O diabo não pode, ele é o pai da mentira. E nós precisamos nos apoiar naquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Ele tem nos alimentado, ele tem dado a você o pão vivo do céu. Sabe o que Elias fez quando ele estava na crise, queridos? Ele correu para o deserto. Sabe o que Jesus fez quando estava na crise? Correu para a cruz. Correndo para o deserto, Elias pede a morte para si. Correndo para a cruz, Jesus ganha a vida, vence a morte. Nós precisamos correr para a cruz, queridos. O grande problema de Judas foi esse. Judas, depois de ter traído Jesus, o que Judas faz? Ele corre para a religião. Ele corre para o sistema. Em correr para o sistema o condena, e ele sai e se enforca. Pedro errou tanto quanto Judas. Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas quando Pedro vai correr, ele corre para Jesus. E correndo para Jesus, Jesus disse para Pedro: Pedro, está tudo certo, os teus pecados são perdoados, filho, eu te amo, você vai me ajudar a conduzir a igreja na terra. Nós precisamos correr para Cristo, queridos, e não correr para as nossas emoções e para as frases do diabo que nos colocam em depressão, que nos colocam em esgotamento. Então eu finalizo. Se o Ministério de Música quiser subir, pode subir. Finalizo com você dizendo para você o seguinte: o esgotamento, queridos, é algo que te alcança independente do seu querer por causa das circunstâncias que você está vivendo. Mas o que você faz daquilo que te alcançou é uma decisão sua. Eu posso enfrentar o esgotamento, queridos, debaixo das forças do intelecto, debaixo dos meios e formas, debaixo do dinheiro. Eu posso enfrentar o esgotamento debaixo dos recursos humanos, debaixo dos relacionamentos que eu tenho, ou eu posso enfrentar o esgotamento em Deus, dizendo para Deus: sabe, Senhor, eu entendi uma coisa ao longo dos anos na caminhada cristã. É isso que você precisa entender diante de Deus. O Senhor não é um Deus de super-heróis. O Senhor é um Deus de seres humanos. Deus não é um Deus de quem tem asas tão somente, querido. Deus é um Deus de quem tem coração. O Evangelho é para quem tem coração, não para quem tem asas. Deus não veio salvar os anjos. Deus veio salvar a humanidade. O Evangelho é para quem tem coração. E nós podemos enfrentar todo esgotamento da nossa vida debaixo de uma perspectiva da palavra. O que a palavra tem dito, é nela que nós vamos nos firmar. Haverão dias difíceis, queridos. Períodos mais difíceis que os outros. Às vezes não no seu tempo. Eu queria que tudo isso passasse amanhã, talvez não passe. Talvez ainda dure mais uma semana, 1 mês, 2 meses. Mas eu digo para você, vai passar. Quantos creem? Vai passar, queridos. Vai passar, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e tudo quanto Ele prometeu sobre você se cumprirá hoje e eternamente. Se você recebe essa palavra, diga amém.